Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à nossa homilia desse dia 25 de maio, sexto domingo do tempo da Páscoa. Já vamos nos encaminhando para a reta final do tempo pascal. Semana que vem vamos viver a festa da Ascensão do Senhor e no outro domingo a festa de Pentecostes. Por isso, nós percebemos que o Evangelho, a palavra de Deus de hoje já nos encaminha para essa reta final. Ouvimos hoje o Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 23 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que acompanha o Evangelho durante a semana, vai reconhecer esse Evangelho, porque esses dias de semana ouvimos em dias separados, mas ouvimos essas passagens do capítulo 14 de São João. Mas hoje no domingo, já o domingo que antecede essas festas da Ascensão e a festa de Pentecostes, nós ouvimos duas promessas que Jesus faz. Primeiro, eu vou, mas voltarei a vós. E aqui a promessa de um Jesus que vai subir aos céus, como a gente vai celebrar domingo que vem, mas que voltará. E nós cremos na volta de Jesus para o juízo final no fim dos tempos. E essa partida de Jesus não pode ser vivida na tristeza. Jesus disse: se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, Jesus que cumpre a sua missão e volta para o Pai. Isso nos ajuda também a enxergar a morte, quando nós temos que nos separar das pessoas que amamos. Como isso muitas vezes nos causa tristeza, mas de outro lado revela um egoísmo da nossa parte. Precisamos compreender que as pessoas que nos deixam voltam para o Pai. Terminada a sua missão aqui na Terra, elas voltam para junto de Deus. E como é necessário entregarmos essas pessoas nas mãos de Deus. Às vezes a gente quer agarrar as pessoas, mas para aquele que está partindo é o melhor. Voltar para Deus, estar nos braços do Pai. Que nós possamos viver também a morte das pessoas que nós amamos com essa serenidade, com essa fé. Entregando de verdade aqueles que partem nas mãos de Deus. Confiando nas promessas de Jesus e deixando que essa pessoa fique em paz. Vencendo a tentação de querer prender as pessoas para nós, mas que a gente possa realizar esse gesto de confiança, de entrega nas mãos de Deus. E Jesus que parte, mas que não nos desampara. Jesus que envia o seu Espírito Santo para continuar agindo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que continua agindo no meio de nós. E por isso, nesse Evangelho, já nos preparando também para a festa de Pentecostes, Jesus promete:
o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. E durante todo esse tempo pascal, na primeira leitura nós temos ouvido os Atos dos Apóstolos, como depois de Pentecostes, como depois da vinda do Espírito Santo, os apóstolos deram continuidade à missão de Jesus. O quanto o Espírito Santo conduziu aqueles discípulos e quantos milagres, quantos prodígios, quantas maravilhas aconteceram pela ação do Espírito Santo. Primeira leitura de hoje, nós ouvimos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 1 e 2 e do 22 ao 29, em que nós encontramos um primeiro conflito que houve ali na igreja que estava nascendo. Se aqueles pagãos que gostariam de se converter e seguir Jesus Cristo, se eles precisariam antes se tornar judeus, ou seja, se eles precisariam ser circuncidados ou não. E por isso os apóstolos se reúnem em Jerusalém, e ali nós temos o primeiro concílio da igreja, e eles chegam a uma decisão. E essa decisão que não é humana, mas uma decisão que é conduzida pelo Espírito Santo. Por isso, nessa leitura, nós ouvimos, Pedro dizendo a conclusão, através de uma carta que é enviada por Barnabé e Paulo, dizendo assim: porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além dessas coisas indispensáveis. Ou seja, a decisão, os pagãos não precisariam ser circuncidados, não precisariam se tornar judeus para seguir Jesus Cristo. Foi uma decisão não só entre os apóstolos, mas iluminada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quem ajuda a discernir e a resolver esse primeiro conflito que surge na comunidade cristã. E ali nós vemos mais uma manifestação do Espírito Santo que ensina todas as coisas como Jesus prometeu no Evangelho. O Espírito Santo que esclarece todas as coisas. E por isso, já há 2 semanas da festa de Pentecostes, que nós possamos clamar com mais intensidade o Espírito Santo, para que Ele nos revele a vontade de Cristo, para que nas nossas decisões também nós sejamos iluminados pelo Espírito Santo. Como os apóstolos foram transformados, que nós também o sejamos pela ação do Espírito de Cristo em nós. E na segunda leitura, como durante todo o tempo pascal, Apocalipse capítulo 21, versículos do 10 ao 14 e do 22 ao 23, onde mais uma visão de São João, o anjo o leva a uma montanha grande e alta e mostra Jerusalém, a cidade santa, descendo do céu junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Estava cercada por uma muralha maciça, alta, com 12 portas, recordando os 12 apóstolos, sobre as portas 12 anjos, nas portas escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A muralha da cidade de Jerusalém tinha 12 alicerces, sobre os quais estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ele não viu o templo na cidade, porque o templo era o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que o iluminem, porque a glória de Deus é a sua luz, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E esta é a nossa meta, é a Jerusalém do alto, o céu, e é para lá que o Espírito Santo nos conduz. E é essa Páscoa, essa ressurreição que vai nos conduzir à Cidade Santa. Senhor, nós te agradecemos pela palavra de hoje e pedimos que o teu Espírito Santo seja derramado nos nossos corações, o nosso defensor, a luz que nos ilumina. Vem, Espírito Santo, nos dando os dons que necessitamos para permanecer fiéis a Ti e para que possamos caminhar nos passos de Jesus. Vem, Espírito Santo, como vieste em Pentecoste
e transforma o nosso coração como transformaste o coração dos apóstolos. Vem, Espírito Santo, vem sobre este teu filho e esta tua filha que reza comigo, e que a bênção do Espírito de Deus, que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre essa pessoa que reza comigo neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe essa mensagem e fique sempre com Deus.